não estamos falando só da astronomia, nós estamos falando de algo bem mais complexo. É uma outra medida de espaço-tempo, que não é a nossa medida de espaço-tempo, porque nós temos outra história do espaço-tempo. A gente trabalha na região do Rio Negro, do Alto Rio Negro, então a região de fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela. E a gente tem um trabalho pelo ISA, né, Instituto Socioambiental, tem um programa de trabalho nessa região do Alto Rio Negro, e aqui que a gente trabalha mais é esse rio Tiquié. Esse trabalho ele começou dentro de uma ideia de pensar a questão do manejo ambiental e gestão territorial desse território indígena, né? Então a gente começou a trabalhar com essa coisa de diários. Então eles anotam se faz sol, chuva, períodos de frutificação e floração, né? Foram alguns termos que a gente foi desenvolvendo o que seria interessante, né? E são várias pessoas anotando isso. Isso começou em 2005. A ideia é entender esse calendário deles. Não é como o nosso calendário gregoriano. Ó, hoje o dia amanheceu nublado e sem chuva. O nível da água do Igarapé está neutro, nem encheu nem baixou. O tempo está ruim hoje, não está aparecendo sol. A gente tem 5 camadas de informação. As constelações, os meses do calendário gregoriano, o nível do rio, a pluviometria da região e as estações do ano conforme a cultura deles. As cores quentes representam mais verões, as cores frias representam mais invernos. Às vezes, um dia de chuva é o bastante para fazer o rio ficar cheio durante semanas. E às vezes vários dias de chuva modificam um pouco o nível do rio. Visualizar isso é muito interessante. Não é uma tradução, mas é a criação de um terceiro espaço de diálogo, onde fica bem claro que nós estamos construindo uma zona de conversa, uma zona de crescimento comum. A maloca é orientada leste-oeste. Então todas as constelações, praticamente as principais constelações, que eu chamei de círculo principal de constelações, elas se orientam praticamente na linha do Equador, né? Então não há uma percepção da região zodiacal. O zodíaco é uma invenção que vem dos sumérios. O escorpião, por exemplo, é uma figura já clássica e ela corresponde em grande parte a uma constelação dos Tucano, que é a constelação de Anhã, constelação da Jararaca, e depois ela entra na constelação do Sagitário e termina, possivelmente, na constelação da Coroa Austral. Os havaianos veem nessa mesma região um anzol. Outros povos, por exemplo, usam a região da Via Láctea, que é uma região muito brilhante, para estabelecer as suas principais constelações. Por isso que a gente pode dizer que em cada lugar você tem um céu ligeiramente diferente, que diz respeito às relações dentro do grupo, as relações entre o grupo e o mundo natural e entre o grupo e o mundo espiritual. Essa separação, naturalmente, somos nós que fazemos. Eles falam sobre todos esses mundos de uma maneira bastante integrada. Hoje, cada vez mais, o próprio IPCC, os cientistas, está preocupado cada vez mais em trabalhar com escalas mais regionais. Não só falar do clima global, do aquecimento como um todo, mas também pensar, focar, né, em cada região. Então, um pouco essa ideia também, né, eles terem isso para participar de uma maneira mais qualificada dessas discussões mais globais, né? O grande lance que eu acho é quando o tempo vai passando e você vai ficando dentro da comunidade, você começa a pensar o seguinte, eu acho que eles têm razão na explicação que eles têm.
Quando você percebe isso, você fala assim, agora eu estou começando a entender o que significa estar aqui, o que significa conviver com eles.